Você aprendeu desde cedo a cuidar de todo mundo? Você foi aquela criança que teve que cuidar dos irmãos, teve que fazer tarefas domésticas muito cedo, cuidar de coisas, resolver problemas muito cedo, coisas que não eram nem de uma responsabilidade de uma criança. E aí você cresceu, você casou, foi pra vida, teve filhos e você continua com esse mesmo movimento. Você cuida do marido, você cuida dos filhos. Muitas pessoas que vivem esse padrão ainda cuidam dos pais, mesmo tendo já uma família formada. Cuida até dos irmãos que estão adultos. E nesse caminho se perdeu. Cuidou de todo mundo, mas esqueceu de uma pessoa muito importante, que é você. E tem uma razão para isso, né, acontecer. Você aprendeu a ser útil desde cedo, desde criança. Quando você era criança, sua mãe te pedia algo e você tinha que fazer, porque se você não fizesse, você era punida. Ou você era criticada, até mesmo sofria alguma violência emocional por não fazer. Antigamente tinha muito esse padrão. Os filhos tinham que fazer aquilo que os pais mandavam, ou eles eram punidos por isso, muitas vezes até com violência física. E isso faz com que você aprenda que as pessoas só vão te amar com a sua utilidade. Você precisa ser útil para ser amada. E com esse movimento, você aprende que precisa dizer sim. Tudo que as pessoas pedem, qualquer pessoa que chega perto de você precisando de alguma coisa, um favor, é um tio, um primo, qualquer pessoa que vem, você não consegue dizer não. Você diz sim para tudo e para todos. Só que quando você diz sim para todo mundo, automaticamente você está dizendo não para você mesma. E é horrível esse sentimento, porque você sente raiva e muitas vezes você fica ressentida. Você faz tanto pelos outros, você ajuda todo mundo, você se esforça, você se abandona para cuidar do outro. E no final das contas, o que sobra para você? Nada. E aí vem o ressentimento, a sensação de ser uma pessoa injustiçada, ou até que as pessoas são ingratas. Fiz tanto pelo fulano, pelo ciclano, eu sempre estou ajudando todo mundo e quando eu preciso ninguém me ajuda. E esse ressentimento vem justamente disso, de fazer o demais, de fazer muito além das suas próprias forças para agradar, para você não ser rejeitada, para você não sofrer nenhum tipo de abandono, para você não ser criticada, porque isso vai mexer na ferida lá da sua criança, lá atrás. E é por isso que você diz sim para todo mundo. Mas o caminho que você precisa percorrer para você parar de se sentir injustiçada não é você continuar fazendo isso que você fez a vida inteira, que você aprendeu desde criança. Eu sempre falo que os resultados que nós temos hoje é consequência daquilo que a gente fez nos últimos anos. Então, se você está insatisfeita com a sua vida, você está cansada, exausta, e esse sentimento de injustiça, ele é muito presente numa pessoa que vive isso, porque ela realmente dá a vida dela para todo mundo, mas ela não tem energia para cuidar de si. Por quê? Porque ela aprendeu que precisava cuidar de todo mundo, o valor dela estava ali, só que você nunca vai receber. Não existe reciprocidade numa situação dessa. Toda relação, seja uma relação amorosa, uma relação parental, de amizade, ela precisa ser 50-50. Às vezes vai ser 60-40, mas nunca 100%. Você não pode doar 100% da sua vida para alguém esperando que você tenha retribuição uma hora, porque nem sempre você vai ter. E você precisa começar a olhar para você. A maioria das mulheres que eu atendo, que chegam para mim com essa disfuncionalidade na vida, desânimo, cansaço, muitas delas relatam até vontade de não viver mais, de sumir, de largar tudo, largar a casa, largar os filhos, o marido, porque elas não estão mais suportando a própria vida. E a vida tá andando normalmente, mas o conflito é interno, porque se perdeu de si para agradar o outro, porque se você não pôde ser você quando você era criança, porque você era punida, porque você era criticada, né, você era castigada, como que você vai entender que agora você é sendo adulta, você pode dizer não?
Então isso é uma questão de mudança de mentalidade, desconstruir as crenças que você aprendeu, que foram que as circunstâncias te ensinam dessa maneira, e isso se forma crenças como se fossem verdades dentro da nossa própria cabeça. Então você vive em função disso, é uma pessoa guiada por uma ferida. E uma pessoa guiada por uma ferida, o resultado é uma vida de dor, é uma vida de solidão, de abandono, de negligência. E é uma pessoa que definitivamente ela se abandona e aos poucos ela é abandonada também pelas outras pessoas. Porque se você é pau para toda a obra, você está sempre ali ajudando todo mundo, ninguém vai ver você com uma necessidade também. Que você tem alguma necessidade e que você precisa ser ajudada. Então as pessoas olham e falam, olha, fulano faz tudo para todo mundo, ajuda todo mundo, não precisa de ajuda. E assim cresce com essa casca, com essa imagem para as pessoas, e no fundo você fica ali esperando que haja uma retribuição, que tenha uma reciprocidade, e não tem. E você fica com essa sensação de injustiça. E isso traz o ressentimento. Mas você precisa entender que olhar para você não é egoísmo, é um ato de amor. Você precisa, da mesma maneira como você ama as pessoas, e muitas vezes o seu amor é através do cuidado, é através de atos de serviço, você também precisa fazer isso por você. Você precisa ter um pouco de carinho por você da mesma maneira que você tem para com os outros. A Bíblia diz que a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos. Então, se eu amo mais ao próximo do que a mim, eu já estou descumprindo esse princípio. E toda vez que eu amo mais ao próximo e eu não me amo no equilibrado, no amor equilibrado, eu acabo depositando sobre essa pessoa um poder que ela não deveria ter sobre a minha vida. E isso acaba destruindo relações. Eu vejo muito casamentos sendo destruídos e casais se separando por conta disso. Isso sufoca a outra pessoa muitas vezes. Esse cuidado excessivo, esse controle disfarçado de medo. Isso sufoca a outra pessoa. E geralmente as pessoas se afastam de gente assim, porque é desgastante. Então, da mesma forma que também é ruim para o outro, você está sempre ali fazendo, cuidando, também é ruim para você. Então, tire um tempo para você, pense que você vai estar fazendo por você a mesma coisa que você faz pelos outros. Esse prazer que você tem em cuidar do outro, porque isso aí é um prazer que você sente infantil, da criança que você teve que ser. Mas pense, pegue esse amor todo, esse cuidado todo que você coloca sobre a vida de alguém, ou de outras pessoas, de muitas pessoas, e coloca sobre você. Faça algumas perguntas para você. Como está a sua vida? O que você gostaria de mudar? Quais são as suas insatisfações? Seus projetos, seus planos? As mulheres com quem eu atendo, as mulheres que eu converso e faço atendimento, são mulheres que na maioria das vezes não têm mais planos, não têm mais sonhos, projetos, elas nem sabem o que é isso. Deixaram lá para trás, lá, e em prol de ajudar alguém ou outro no projeto. Não, agora eu preciso me dedicar ao meu marido, eu preciso me dedicar aos meus filhos. Agora meus filhos tiveram filhos, eu preciso cuidar dos filhos dos meus filhos. E essa mulher vai se abandonando. Ela não faz uma atividade física, não cuida da própria alimentação, a saúde muitas vezes está negligenciada. E isso vai te dar uma sensação de insatisfação, vai te dar uma sensação de desânimo, porque inconscientemente você está projetando que o outro faça por você aquilo que você nem você mesma está fazendo por si. E não é esse movimento. A vida, a relação saudável, a vida adulta, ela não pode girar em torno disso, porque isso de certa forma é uma ingenuidade. Achar que fazendo pelo outro, o outro vai fazer de volta, vai retribuir aquele bem que você está fazendo. Então pare e pense. Pare de dizer sim para todo mundo e comece a dizer sim para você. Você não precisa provar o seu valor através das coisas que você faz pelas pessoas, através da sua utilidade. O amor não é sobre utilidade. Claro que a gente tem que fazer o bem ao próximo, a gente não pode ser pedra de tropeço para as pessoas. Mas você precisa olhar mais para você. Você precisa descobrir quem você é. E se você chegou até aqui, eu vou pedir para você curtir esse vídeo, até para que ele seja impulsionado para outras pessoas. Se você não se inscreveu, se inscreve também no meu canal e até um próximo vídeo.